Hoje nós vamos conversar sobre o tema Código Penal da Vida Futura. Nós encontramos esse tema no livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas de Allan Kardec. E como o próprio nome diz, fala do Código Penal, ou seja, das consequências dos nossos atos advindas da justiça de Deus. Código Penal da vida futura, mas a gente já sabe que é o Código Penal da vida, ou seja, estamos hoje recebendo as consequências de hoje, da vida atual e também das existências anteriores. Então é um Código Penal das nossas ações, do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Lembrando Jesus, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Então, exatamente esse estudo do céu e inferno, no que diz respeito à justiça divina e ao futuro da alma, o Espiritismo ele não nos formulou um código de fantasia. Essas mesmas leis de Deus, deduzidas das observações dos fatos que se apresentavam a Kardec, elas podem resumir-se nos seguintes pontos. Nós temos, então, 33 pontos, 33 artigos, e a gente vai tentar conversar sobre eles agora. E eu tenho certeza que no final nós vamos ter uma visão totalmente diferente da vida depois desse pequeno estudo. O primeiro, a alma ou o espírito, ele sofre na vida espiritual, a nossa vida, a nossa pátria, de onde nós viemos, para onde voltaremos, ou nas existências materiais, as consequências de todas as imperfeições que ainda não conseguiu corrigir. Ou seja, o seu estado infeliz ou feliz, ele é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade que nós buscamos prende-se então à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição, poderíamos dizer, todo vício, toda atitude contrária à lei de Deus, é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, de prazer, de felicidade. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida, ou seja, toda virtude, toda prática em consonância com a lei de Deus é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição, ou seja, atitude contrária à lei de Deus, da alma, que não traga funestas e inevitáveis consequências. Como não há também uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, de felicidade. Então, se a gente somar as penas, a soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições.
como a soma dos gozos a das qualidades. Um exemplo, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Se todas estiverem extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, né, que tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Então, pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições, né, 10 virtudes, é mais feliz do que outra menos rica de boas qualidades. Em virtude da lei do progresso, que dá a todos nós a possibilidade de adquirir o bem que ainda nos falta, como a gente se despojar do mal que a gente tem, conforme o esforço e a vontade nossa, né? Temos que o futuro é aberto a todos nós, por essa lei do progresso. Deus não exclui, não repudia nenhum dos seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das nossas obras. Por isso Jesus disse, né, a cada um segundo as suas obras, assim na terra como no céu. Então, dependendo o sofrimento sempre do mal que a gente faz, como o gozo da perfeição que a gente já conquistou, a alma, ou nós trazemos o próprio castigo ou o prêmio dentro de nós, onde quer que a gente se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito, né? Qualquer parte do universo, encarnado ou desencarnado, a gente vai ter sempre dentro de nós o inferno ou o céu que já conquistamos. Por isso o inferno está por toda parte, em que exista almas sofredoras. E também o céu igualmente está por toda parte, onde houver almas felizes, ou seja, que praticam a lei de Deus. O bem e o mal que fazemos, percebemos então que decorrem das qualidades que possuímos. Lembrando, no livro dos Espíritos, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é aquilo que se afasta. Então, o bem e o mal que fazemos decorre daquilo que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, justamente por causa da lei de causa e efeito, né, que nos traz a consequência daquilo que fazemos, então a nossa atenção é dirigida para as consequências desse mal, porque sofremos, né, também, melhor vamos compreendendo os inconvenientes de se fazer o mal e sofrer por isso. E aí a gente então vai tratando de se corrigir. Então, a lei funciona dessa forma. E sendo
infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Como assim? Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como, de outro lado, não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Olha que esperançoso ouvir isso, né? Por pior que nos achemos, qualquer movimento que nós fazemos que esteja de acordo com a lei de Deus, isso já constitui um começo de progresso e não se perde. Toda falta cometida, que se traduz, né, por um mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Aqui a gente traz sempre a comparação com a contabilidade, né? A gente sempre vai ter, quando adquirimos uma dívida, que pagar essa dívida. Se não for nessa existência, pode ser numa seguinte ou nas seguintes. Porque aí a gente começa a perceber também que todas as existências do mesmo espírito imortal, elas são solidárias. Não são por acaso. Todas elas têm o porquê de cada coisa. Aquilo que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. O espírito sofre, então, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das nossas próprias imperfeições. Então, todas as misérias, né, todas as vicissitudes que nós padecemos aqui na vida corporal são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas nessa presente existência ou em existências precedentes. E pela natureza do sofrimento e vicissitudes dessa vida corpórea, a gente pode ter uma noção da natureza das faltas cometidas em existências anteriores. E, por consequência, das imperfeições que as originaram. Então dá para a gente fazer esse estudo. Os sofrimentos, de uma maneira geral, a gente chama de expiação, consequência de erros do passado, variam segundo a natureza e a gravidade da falta. Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas ou sofrimentos diversos, desafios diversos, conforme cada circunstância, os seus atenuantes, os seus agravantes em que essa falta for cometida. Um exemplo, o grau de conhecimento de cada pessoa. A falta é a mesma, mas o grau de conhecimento de cada um varia. Então, isso atenua ou agrava, né, a responsabilidade. Não há uma regra absoluta, como no nosso sistema penal aqui na vida terrena, nem uniforme quanto à natureza e à duração das penas, que são as consequências da falta cometida. Não há, então, escrito, para tal falta existe tal punição por determinado tempo. Não. A única lei geral é que
toda falta terá uma consequência, terá a sua responsabilização e terá recompensa todo ato meritório. Deixa eu baixar o som do meu celular aqui que está atrapalhando. Então, a lei geral é que toda falta terá uma consequência, né, uma punição entre aspas, e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. De que forma? Então, a duração do castigo, da consequência, da pena, né? Castigo é uma palavra que a gente não usa mais, né? Porque dá uma conotação totalmente diferente. Deus não castiga ninguém. É exatamente a consequência da responsabilidade dos atos, né? Então, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Isso é uma regra. A duração da pena, daquilo que eu estou sofrendo, depende da minha melhoria. Nenhuma condenação ela existe por tempo determinado. O que Deus exige, a sua lei exige para finalizar o sofrimento, para acabar com o sofrimento, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, nós somos sempre o juiz da nossa própria sorte, da nossa própria situação. A gente pode prolongar os sofrimentos, né, permanecendo no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Olha que interessante aqui. O amor cobre a multidão de pecados, dizendo suavizá-los ou anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio, o sofrimento de um espírito que já aprendeu, que já cresceu, quer dizer, já atingiu o objetivo, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto ele existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outro lado, o mal moral, sendo por si mesmo, né, causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele ou diminuir a intensidade à medida que ele decresça. Então, dependendo da melhoria do espírito, a duração da pena, da consequência, a gente poderia imaginar que o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre. E para ele a pena seria eterna. Olha que interessante. Então é apenas uma percepção. Enquanto eu me mantiver, né, não me melhorando ou agindo de forma contrária à lei, a impressão que eu tenho é que eu não vou melhorar nunca. E vou sofrer sempre. E essa percepção também já é um sofrimento, né? Imaginar que a pena seria eterna. Eu baixei o som aqui, mas não abaixei. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é exatamente isso. É não enxergarem o termo, né, o fim da provação. Então, acreditando que ela seria eterna, como eterno lhes parece deva ser uma tal pena. O arrependimento, né, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, né, para a reabilitação nossa do espírito, ele não basta por si só. São precisas 3 fases.
a expiação, a reparação e o arrependimento. É assim que o Espiritismo nos ensina o resgate nosso perante a lei divina. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação, ele constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta que nós cometemos e as suas consequências. O arrependimento, o que ele vai fazer? Ele vai suavizar os travos da expiação. É aquele momento em que eu entendo que fiz alguma coisa errada. E aí eu me arrependo do que fiz. Passo a ter a compreensão de que fiz alguma coisa errada. Então ele vai fazer o quê? Ele vai suavizar a expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação é que vai anular o efeito do mal que eu fiz e vai destruir a causa. Se não fosse assim, o perdão de Deus seria uma graça, não uma anulação. E o arrependimento, ele pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Né? Ou seja, a partir do momento que eu cometo um erro, né, cometo uma falta, até o final, né, onde eu consiga me reabilitar totalmente, fazendo a reparação, o arrependimento pode dar-se a qualquer momento. Porém, se for muito tarde, a gente já imaginou, né, que ele vai sofrer por mais tempo, porque enquanto eu não me arrependo, quer dizer, eu não compreendi que eu fiz alguma coisa errada, eu nem estou tendo a percepção de que eu estou fazendo coisas erradas e eu continuo fazendo. Então, isso vai trazer para mim mais sofrimento. E até que os últimos vestígios da falta desapareçam através da reparação, como a gente está vendo, a expiação ela vai constituir nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Seja nessa vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. E a reparação, ela consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Fiz o mal, alguém foi prejudicado, né? Alguém. Me arrependi. Enquanto eu não me arrependo, desculpa, estou sofrendo as consequências dos males que faço. Me arrependi, suavizo esse sofrimento, percebo que errei, vou lá e reparo. Então, a reparação consiste em fazer isso. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, adia isso para uma existência posterior. Desculpa. E em contato com as mesmas pessoas que de nós tiveram queixas, né? Que nós fizemos o mal. E em condições voluntariamente escolhidas, quer dizer, a gente planeja, a gente programa estar com essas pessoas justamente para fazer essa reparação, de modo a demonstrar-lhes o reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Desculpa. Os espíritos imperfeitos, eles então são excluídos dos mundos felizes, justamente por essas imperfeições, né? Pelos atos distantes da lei de Deus.
cuja harmonia desses mundos nós perturbaríamos. Por isso, não temos acesso a eles. A gente fica, né, nos mundos inferiores, como estamos no mundo na Terra, no mundo de provas e expiações, justamente expiando as nossas faltas pelas tribulações da vida, né, e purificando-nos das nossas imperfeições, até que mereçamos a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigos, né, tal lugar é, sem dúvida, a Terra, né? Como nós sabemos, o quanto de sofrimentos temos aqui, né? Muito, porque somos, em maioria, espíritos imperfeitos, desencarnados também à espera de novas existências. Mas, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhes torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Que a gente acaba se deixando levar pelas nossas fraquezas ainda, pelas facilidades do mundo, pela porta larga. Então, a gente pode ficar nesse estado por anos e séculos. Mas chega um momento em que essa contumácia, né, se modifica justamente por causa da lei de causa e efeito, que vai nos trazendo o sofrimento. E a gente chega uma hora que a gente não aguenta mais. E mesmo com o nosso orgulho, né, a despeito dele, a gente acaba reconhecendo o poder superior que nos domina, que é Deus. Então, desde que se manifestem os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus faz entrever em nós a esperança. Não existe um espírito incapaz de progredir, cotado eternamente à inferioridade. Não existe. Isso seria a negação da lei do progresso, que é o que a gente está estudando. E essa lei do progresso, todos nós estamos submetidos a ela. Então, todos nós vamos crescer, vamos evoluir e vamos ser felizes, queiramos ou não. Os sofrimentos vão nos impulsionar. Se compreendemos tudo isso, não quero mais sofrer, então eu passo a agir de forma ativa para o meu crescimento em busca da minha felicidade. Qualquer que seja a inferioridade e a perversidade de qualquer espírito, Deus jamais o abandona. Todos temos o nosso anjo de guarda, que por nós vela, na persuasão de suscitar em nós os bons pensamentos, os desejos de progredir e, bem assim, de espreitar-lhes os nossos movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticamos. Contudo, essa interferência, né, do espírito protetor, do guia, faz quase sempre de maneira oculta, de modo a não haver pressão, pois o que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade. Nós temos que ter vontade de progredir, mesmo que seja cansado de tanto sofrer, mas nós é que temos que movimentar essa vontade. Nunca por qualquer sujeição de outro, né? O bem e o mal são praticados em virtude desse livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. É nós, somos nós que escolhemos. Persistindo no mal, a gente sofre as consequências por tanto tempo quanto durar essa persistência. Do mesmo modo que, dando um passo para o bem,
a gente sente imediatamente os efeitos benéficos. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros dos outros, salvo se a gente deu origem, né? Quer provocando-os pelo exemplo, olha aí, deixando o exemplo, a gente tem uma certa responsabilidade. Quer não os impedindo quando poderíamos fazê-lo. Quer dizer, se a gente vê um mal, a gente poderia impedir e a gente deixou, então a gente tem responsabilidade sobre ele também. Assim, né, um exemplo, o suicida sempre será punido pelo mal de aniquilar a própria vida do seu corpo, que era uma oportunidade de crescimento e que ele planejou. Mas aquele que por maldade impele outra pessoa a cometer suicídio, olha só, esse sofre ainda maior pena. Então a responsabilidade. Código Penal da Vida Futura nos ensina que, conquanto infinita a diversidade de consequências, de sofrimentos, algumas são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo alguns pormenores, são mais ou menos idênticas. Um exemplo, a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, né, durante a desencarnação. É uma característica muito próxima em todos nós. Nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, a consequente perturbação que pode dilatar por meses e anos. Então, essa é uma característica muito idêntica em todos nós. É uma regra geral, é uma média. Tá? Naqueles, ao contrário, que têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, olha aqui o ensinamento dos espíritos, né? Aqueles que têm já uma certa consciência e já nessa vida material se acham identificados com a vida espiritual, então a desencarnação nesse caso ela é mais rápida, ela é sem abalos, quase nula é a perturbação e o despertar lá do outro lado é pacífico. É uma consequência dessa lei de justiça. Um fenômeno muito frequente que ocorre entre os espíritos de certa inferioridade, e a gente estuda muito isso na doutrina, é o espírito se acreditar ainda vivo no mundo espiritual depois da desencarnação. E isso pode ser uma ilusão que se prolongue por muitos anos. É possível isso. Durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. E isso são consequências da lei de justiça, Código Penal da Vida Futura que nós estamos aprendendo. Tudo isso nós podemos evitar. Nós podemos conhecer, se esforçar, trabalhar e diminuir. Mas são realidades da vida. E depois não podemos dizer que não sabíamos. Para o criminoso, um exemplo, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias em que ele cometeu um crime é para ele um suplício cruel. Por algum tempo, enquanto ele não se conscientizar, não se arrepender e não trabalhar para reparar, isso vai ser para ele um sofrimento cruel, que ele vai ter que conviver com isso por muito tempo. Existem espíritos mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absolutamente
absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição que se encontram, como do que espera, né, no futuro. Alguns espíritos culpados padecem torturas muito mais pungentes por não conseguir enxergar o final dessas torturas. Alguns são privados de ver os entes queridos, e todos, geralmente, passam com uma intensidade relativa, né? Dependendo das conquistas e dos vícios que adquiriram. E essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga a calma para entrever a possibilidade de eles mesmos acabarem com essa situação. O orgulhoso, ele pode ser relegado às classes inferiores. Para ele, é um suplício ver acima dele colocado, cheio de glória e bem-estar, os que na terra ele desprezava. O orgulhoso. O hipócrita, ele vê desvendado, penetrado e lido por todo mundo os seus mais secretos pensamentos. O hipócrita, né? Porque ele mostra ser uma coisa e na verdade ele é outra, mas aí todo o seu pensamento e sentimento é desvendado, sem que ele consiga ocultar ou dissimular. O sátiro, né? Ele, na impotência de saciar os seus desejos, ele tem na exaltação desses mesmos desejos o mais atroz tormento. O avarento, ele vê todo o seu tesouro sendo esbanjado. E o egoísta, né, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Então, nem a sede, nem a fome serão mitigadas, nem amigas mãos lhe serão estendidas. E pois que em vida, esses espíritos, nós, né, só de nós nos cuidamos. Ninguém nos compadecerá depois da morte. Então, o Código Penal da Vida Futura nos mostra que o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras dessas faltas está em repará-las, desfazendo-a no presente. Quanto mais a gente demorar na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. E a situação do espírito no mundo espiritual não é senão outra, e por si mesmo preparada na vida corpórea. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui, a gente está preparando para o lado de lá. Mais tarde, em outra encarnação, se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependendo do nosso livre-arbítrio. Se a gente não se corrige, a gente terá sempre uma missão a recomeçar, sempre, sempre mais difícil. De sorte que a gente pode dizer que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, olha que interessante. Nós que gozamos de uma felicidade aparente, em que pesem os nossos vícios e as nossas inutilidades, às vezes a gente fica questionando aqui na Terra, né? Ó, a pessoa não é boa, é rica, não faz nada, né? A gente fica questionando. Então, esses que gozam de uma felicidade aparente, em que pesem todos os seus vícios, eles vão pagar, eles vão ter que reparar, não adianta a gente invejá-los, não. A lei de Deus nos ensina que eles vão ter que reparar em futuras existências. Foi nesse sentido que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, por um ângulo de visão, quem está hoje numa situação de desafio, de sofrimento, está, de uma certa forma, reparando faltas cometidas no passado.
ou são provas, né, pedidas pelo próprio Espírito. Agora, aquele que aparentemente está só vivendo a felicidade através dos seus vícios e de suas inutilidades, ele está no primeiro passo, no primeiro momento. Depois ele vai ter que fazer tudo aquilo que o outro já está fazendo agora. Por isso que bem-aventurados os aflitos. O que é certo é que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Então, o culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Ou seja, a misericórdia de Deus se traduz através da própria reencarnação. Ninguém está devotado ao mal eterno ou sofrimento eterno. O sofrimento é temporário, é corretivo, é pedagógico. Subordinadas ao arrependimento e à reparação, dependentes da nossa vontade, as penas, por temporárias, como a gente estava falando, constituem concomitantemente consequências, que a gente chamava antigamente de castigos, né? E remédios auxiliares à cura do mal. Olha que interessante. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados. Lembra da pena pré-definida? Não. A compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos, conforme a moléstia reclama. Esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Então, se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmo, não querem, prolongam a enfermidade. O médico nada tem a ver com isso. Então, as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes à nossa imperfeição, às nossas paixões e o mau uso que a gente faz das nossas faculdades. E a expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea, então, que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e todas as vicissitudes da terra, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, sim, no entanto, como espólio do passado, né? Herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, para a gente ir chegando ao final, então, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos nossos, né, dos espíritos, que ainda somos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura ele pode se resumir em 3 princípios básicos. Primeiro, sofrimento é inerente à imperfeição. Enquanto nos mantivermos imperfeitos e, pelo nosso livre-arbítrio, escolhermos agir de forma distante da lei de Deus, nós vamos ter como consequência o sofrimento. Segundo, toda imperfeição
assim como toda falta que dela promana, traz consigo o próprio castigo. Nas consequências naturais e inevitáveis. Então, toda perfeição, assim como toda falta que dela promana, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia que pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E terceiro e último, podendo todo homem, todo espírito, libertar-se das imperfeições por efeito da sua vontade, ele pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a sua futura felicidade. E aí ele termina esse capítulo do Código Penal da Vida Futura trazendo exatamente aquela frase que nós colocamos no início. A frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Eu gostaria, então, de abrir para que vocês conversem um pouco comigo. Com certeza esse é um assunto muito grande, a gente tem muitas dúvidas, e esse é um momento da gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Estou vendo aqui que a Adriana já colocou uma pergunta. Essa felicidade que você diz de pessoas com virtudes é relativa e interna, porque às vezes a pessoa é tão boa, tem tantas virtudes e sofre tanto. Bom, não sou eu que estou dizendo, tá? É o Código Penal da Vida Futura que diz que não só as virtudes, como os vícios, eles são relativos, porque a nossa situação é transitória, sim. Estamos no meio do caminho, né? A caminho da perfeição, então é relativo. A gente vai melhorando à medida que a gente vai conquistando as virtudes. E é interna, é pessoal e individual. Às vezes a gente vê, como você está colocando, pessoas tão boas e às vezes sofrendo realmente. Mas pode não ser necessariamente uma expiação, tá? Se a gente lembrar do Cristo, é um espírito perfeito, mas ele optou por missão. Lembra do meio social em que ele nasceu, em que ele viveu, em que ele pregou? Ele escolheu por missão nos dar o exemplo. Para ser feliz não precisa das riquezas do mundo, basta as riquezas do espírito, né, as virtudes. Mas nos nossos casos, né, provações que vão trazer aprendizado, quer dizer, não tem nada a ver com os erros do passado, mas são situações de desafios que a pessoa, que o espírito pede para que ele se depure mais ainda, porque ele já tem uma certa consciência, já tem uma disposição íntima em que ele vai se manter resignado, mesmo todo o sofrimento aqui na vida. E às vezes a percepção do sofrimento, dependendo das minhas conquistas íntimas, são menos pesadas para ele do que para nós, que somos ainda apegados às coisas materiais. Então ele tem uma percepção em que aquele sofrimento que ele está vivendo, aquela dificuldade, aquela condição social, para ele não é um sofrimento tão grande como para nós. E ele consegue
lógico, com esforço, superar e crescer mais ainda. A Viviane perguntou aqui, não, ela só está elogiando. Nós mesmos fazemos o nosso céu e o nosso inferno, e eu acho que isso vai depender da nossa evolução, do nosso despertar, do nosso aprendizado. Exatamente, Viviane. E esse é o nosso objetivo, né? A divulgação da doutrina espírita é exatamente isso. É fazer com que a gente conheça o mecanismo da justiça de Deus, né? Para não alegar ignorância depois, e através da nossa própria escolha, da nossa própria vontade, a gente se esforçar para colocar em prática aquilo que o Velho Testamento trouxe, né? Os 10 Mandamentos, o Evangelho do Cristo, o Espiritismo. Em todas as religiões, em todos os pontos do planeta existem mensageiros de Deus trazendo informações a respeito da justiça divina, e o que a gente tem que fazer é se esforçar para pôr em prática, que a gente já está conhecendo qual é o mecanismo. A Adriana colocou aqui também, há sofrimento no plano espiritual que pode gerar evolução? Sim, sim. O sofrimento em si, como a gente já viu aqui no Código Penal da Vida Futura, ele é um remédio. Ele movimenta a alma interiormente, fazendo a gente enxergar a vida de uma maneira diferente. Às vezes, muitos sofrimentos, olha que interessante, você fala do sofrimento no mundo espiritual, mas às vezes pessoas que estão em muitas situações de sofrimento nos hospitais, sofrendo, e às vezes a gente tem o hábito de pedir assim, ou sara logo, ou então Deus poderia já levar para o mundo espiritual de uma vez por todas, para acabar com o sofrimento. Então, a gente tem informação dos espíritos que não é bem assim que funciona, né? Cada sofrimento que a gente tem pode gerar um movimento de alma tão grande que às vezes um dia, uma hora de sofrimento aqui na Terra pode mudar a disposição íntima do espírito. Ele chega no mundo espiritual, mesmo desencarnando, com uma outra consciência, com uma outra disposição, e muda totalmente a sua maneira de enxergar a vida. Ele já começa a fazer um planejamento diferente para o futuro. Então, todo sofrimento, seja no mundo material ou no espiritual, ele pode gerar evolução, sim. O espírito pode pagar as suas penas no mundo espiritual? Bom, aí, se as faltas foram cometidas aqui, no mundo corporal, elas precisam ser reparadas aqui, né? E o plano material, o plano corporal é exatamente para isso. São os nossos momentos de prova, é onde a gente vai fazer a prova, a gente vai mostrar que aprendeu. Então, a gente cresce no mundo espiritual? Sim, mas as reparações precisam ser feitas no mundo material. E a Déia colocou aqui, é sabido que devemos perseguir os ensinamentos de Cristo e enfrentando as dificuldades do dia a dia. Não é fácil, mas necessário, para que lá na frente possamos colher as alegrias reais e verdadeiras. Sim, exatamente. O Evangelho do Cristo nos traz a mensagem da porta estreita, que é exatamente isso. Estudar e conhecer o Evangelho do Cristo nos leva para uma condição, para uma possibilidade de crescimento, de conquistas das virtudes, que perante as facilidades do mundo é apenas uma portinha estreita, que é muito fácil a gente se deixar levar pelo conforto do mundo, pela tecnologia, né, de querer ter tudo do bom e do melhor e viver bem e ser feliz, né, entre aspas, aqui na Terra, satisfazendo os prazeres do corpo. Essa é a porta larga. A gente pode viver tudo isso? Pode.
Mas aliar as duas coisas, o prazer do mundo e o prazer realmente do espírito, é extremamente difícil. Mas é o nosso caminho. Sim, Viviane, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então a gente está conhecendo um pouquinho da verdade hoje, um pouquinho mais, né? Porque a gente conhece a todo dia que a gente entra nas reuniões presenciais, antes da pandemia, nas reuniões virtuais, a gente vai conhecendo um pouquinho, conhecendo hoje, amanhã, e a gente vai então conhecendo a verdade cada vez mais e a gente vai se libertando. Não só conhecendo a verdade, mas colocando a verdade em prática. Isso é o mais importante. Ok? Nosso tempo está esgotado, são 11 horas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez de coração a participação de todos vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E a minha mensagem é que, lembra que eu falei no início? Que a paz de Jesus esteja conosco. Essa paz, então, a gente acaba entendendo que ela é uma conquista. Nós temos que buscá-la. E o desejo é que ela se mantenha conosco, ou seja, que nós conquistemos essa paz a cada minuto, a cada segundo, a cada ação, a cada pensamento, e que a gente esteja em paz sempre. É o nosso desejo, tá bom?